Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem, naquela situação que nós estávamos aqui, talvez não tenha dado a devida atenção, nós não tenhamos dado a devida atenção, deputado Nereu, há uma informação que esteve no final da tarde em alguns jornais e hoje está também em alguns blogs, sobre a delação premiada, que tudo é premiado, a delação premiada do senhor Fanini. Aquele que era da SUD, aquele que foi indicado, o homem que deu o Rolex para o governador. Não é verdade? O deputado Romanelli está dizendo que não é verdade que deu o Rolex. É a informação que está nos jornais, deputado Romanelli. Mas então, eu até acho que o deputado Romanelli tem essa informação e não há por que nós divergirmos. Que segundo os jornais, o senhor Fanini teria dado um Rolex para o governador, mas que diz aqui o líder do governo que não é verdade, que não era um Rolex. Mas nós ficamos surpreendidos porque a delação já está feita. E aquilo que está dito nos jornais hoje é que ela envolveria o escalão, alto escalão do governador, e inclusive o governador Carlos Alberto. Óbvio que é preciso que a etapa seguinte, que é a de apresentação de provas, seja feita. Como eu falei aqui, nós temos a obrigação de darmos o benefício da dúvida. Se o senhor Fanini comprovar aquilo, deputado Aniberi, que está afirmando na sua delação, talvez nós não tenhamos candidato ao Senado ou candidatura ao Senado do ex-governador, porque aí terá se licenciado, Carlos Alberto Richa. Mas isso depende de comprovação de provas. Mesmo porque eu não acredito que estas coisas tenham um trâmite rápido. O que nós nos surpreendemos é que muitas vezes aquilo que é para ser rápido, em alguns casos, acaba demorando tanto tempo para ser resolvido, tanto tempo, que quando se resolve já prescreveu. Foi o caso recente do Youssef e de outras pessoas aí que, em primeiro grau, foram condenados a 3 anos e meio de cadeia, naquela operação Copel-Vepar, Copel-Adifeia. E que, agora na sequência, deputada Mara, talvez leve mais 15 anos. Mas eu coloco isso porque nós estamos num período em que as coisas começam a se desmanchar. Aquilo que o Marx dizia, quando falava que tudo que é sólido se desmancha no ar, parece que para o PSDB chegou o momento de mostrar que tudo aquilo que acreditavam há 1 ano e meio atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, no início da Lava Jato, como foi dito hoje aqui na audiência pública realizada pelo deputado Luessen e por outros deputados, se acreditava que apenas um setor da política era responsável por todas as mazelas do país. Hoje, as evidências mostram que, em absoluto, aquilo estava correto. Começar pelo senador Aécio Neves, que está cai, não cai, dependendo da confusão que se resolva no Senado e, obviamente, no STF, até chegar ao governador Carlos Alberto, que foi colocado como uma pessoa que criava incômodos, inclusive, em alguns casos. Nós vamos esperar. Nós vamos esperar. Agora, não tenham dúvidas. Se houver comprovação do que diz o senhor Eduardo, do que diz o senhor Fanini, do que diz também o dono de outra construtora, nós estaremos diante de uma situação extremamente delicada, porque isso mostra, deputado Maurício, que não é esta empresa ou aquela empresa. É um método, e todos os processos que foram construídos com aditivos de contrato estarão, em algum momento, sob suspeita. Porque se há 30 milhões, 20 milhões, 15 milhões, 500 reais em aditivos, que segundo os delatores teria sido Deputado Tadeu, vocês têm 1 minuto para concluir. Eu uso o horário da oposição, senhor presidente, Ok. que aí já não...
Não precisamos Mais 10 minutos no horário da oposição. Nós estaremos diante de uma situação, e obviamente que cabe ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, a esta casa que tem o dever de fiscalizar, mas nós estaremos diante de uma situação que coloca a nu toda a construção de aditivos contratuais nos últimos anos. 5, 6, 10 anos, não interessa, mas coloca toda a necessidade de aditivos contratuais. Aditivos contratuais que nós sabemos são feitos muitas vezes como uma ferramenta, deputado Scarnavaca, para se fazer o preço real da licitação, quando o empreiteiro, Vossa Excelência já colocou uma vez isso aqui, põe um preço bem abaixo, ganha a licitação, não consegue fazer e depois, na sequência, os aditivos é que vão fazer com que o valor real acabe acontecendo. E nesse caso da Valor, e no caso da outra empresa, que esteve também envolvida e que já prestou, o seu proprietário prestou depoimento, nós estaríamos diante de um processo sequencial de aditivos feitos com um único objetivo: retirar valores além daqueles que são legal e muitas vezes legitimamente exigidos para a construção de obras. Por isso que eu falei aqui, deputado Romanelli, nós vamos aguardar, que eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Não se pode acusar absolutamente ninguém antecipadamente. Nós vamos aguardar. E tenho certeza que Vossa Excelência também, como líder do governo, também irá aguardar que as coisas se desenrolem. Muitas vezes nós temos dito a mesma coisa. A mesma coisa. Vossa Excelência foi naquela tribuna muitas vezes falar sobre a Lava Jato e falar aqui, aquilo que falávamos daqui. Prendam os culpados, mas não destruam as empresas. Hoje, na audiência pública, nós vimos que muitos dos culpados não foram presos, mas as empresas todas foram destruídas. A Petrobras, na audiência que fizemos aqui, perdeu mais de 20 bilhões de dólares, desde que foram interrompidos os seus contratos. Fala-se no investimento hoje de 240 bilhões, que hoje está reduzido praticamente a nada. Vai perder os seus campos de petróleo. Perdeu a indústria nacional da construção naval. Perderam as grandes empreiteiras, que inclusive agora estão sendo substituídas pelas canadenses, chinesas, francesas e belgas. Ou seja, o trabalho que era para ser feito de punição dos responsáveis acabou punindo toda a população e gerando dezenas, centenas, milhares, milhões de desempregados. Claro que alguns gostam de acreditar que isso é fruto do governo anterior, mas é uma coisa tão risível que não dá para discutir. Você pega 2004, pega 2010, pega 2012, pega hoje. São estatísticas. Então, por isso não podemos acusar absolutamente ninguém, como não gostaríamos que tivessem acusado naquela época, que hoje as coisas começam a se revelar diferentes. Mas vamos aguardar. E se, de fato, nós estivermos diante de uma, entre aspas, indústria de aditivos, nós teremos que investigar. E, obviamente, que aí, aquele que tiver responsabilidade deverá pagar pelos seus erros. É o mínimo que nós podemos esperar. Por isso, senhores deputados e senhor presidente, nós, como eu falei, vamos aguardar. Não será rápido, mas vamos aguardar. E que cada um, dentro da sua responsabilidade, responda pelos seus atos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.